Grandes impérios africanos existiram no início do segundo milênio, como Gana, Mali e Songhai. Estavam numa imensa área geográfica que veio a se chamar Guiné. Hoje existem, com a dominação europeia, três Guinés: Conakry, de fala francesa, Equatorial e Bissau, de fala portuguesa. Nos anos 1970, escrevi no Correio do Povo um longo artigo intitulado Guiné Portuguesa, a triste herança do colonialismo. Os portugueses estiveram ali por cerca de 500 anos e deixaram a imagem de incapacidade na construção de alguma coisa. Não ficaram escolas, em número mínimo que fosse, postos de saúde, comunicações praticamente inexistentes. Quando estive lá, ainda havia resquícios da luta armada que os nativos tiveram de travar para expulsar os portugueses. Realmente, Portugal deixara um pobre país. O artigo estará dividido em duas partes, em 2 quintas-feiras. África, Itatinda África. Guiné Portuguesa, triste herança do colonialismo. Correio do Povo, 20 de janeiro de 1976. José Luiz Pereira da Costa. Ao tornar-se independente de Portugal, o Cabo Verde manteve alguns laços importantes para sua economia. A moeda, escudo, não deverá ser alterada e conserva o mesmo valor do português. Nas ruas do arquipélago, tanto se pode negociar com um ou outro dinheiro. Houve um fácil entrosamento pós-independência e os negócios do país com a antiga metrópole se fazem sem maiores problemas, através de bancos como o Nacional Ultramarino. Da mesma forma, exportações que estão se processando para o Cabo Verde são feitas via Portugal, pois enquanto não são conseguidos navios diretos do Brasil para as ilhas, semanalmente continuam partindo navios de Portugal para lá. Aliás, o movimento portuário do Cabo Verde, em termos proporcionais, é considerado importante. 10 milhões de toneladas por ano. Houve no último período exportações da ordem de 47,9 milhões de escudos, contra importações de 656 milhões. Escala interessante. Outro elemento importante do qual o Cabo Verde não se desfez é a base aérea na Ilha do Sal. Nesta ilha, também as grandes reservas naturais de cloreto de sódio que ajudam a balança comercial. Quanto à base aérea, contando com moderníssimos equipamentos de apoio, uma bela estação de passageiros e também, mais afastado, um moderno e sofisticado hotel chamado Pensão dos Belgas. Tudo, segundo consta, mandado construir pela África do Sul. E a explicação dada pelo comandante de um dos aviões que viajei parece lógica. Há bastante tempo, os aviões das duas empresas aéreas da África do Sul não têm o direito de tráfego em aeroportos da África Negra. Não têm sequer permissão para sobrevoar o espaço aéreo hoje, desde Angola até o Senegal. Então, um avião saindo do sul do continente, não podendo sobrevoar em linha reta, nem tendo condições de pouso para alcançar a Europa ou a América do Norte, terá de fazer uma escala obrigatória em algum lugar da África. Assim, ao tempo ainda do Cabo Verde Colônia, foi feito o acordo e hoje há um movimento intenso na Ilha do Sal, dos grandes jatos sul-africanos que se dirigem para além África. Na chamada pousada dos belgas, ali estão permanentemente várias tripulações daquelas companhias. Os aviões chegam na Ilha do Sal,
trocam toda a equipagem, se abastecem e seguem seu destino. Apesar da única opção no solo da África Negra, esta operação tem custos elevadíssimos. O preço pago ao país pela utilização da base, e ainda sendo a alternativa distante, os aviões partem plenos de combustível, mas com carga e passageiros a menos. Um dos ônus chamado apartheid. Meio ambiente. Após um voo tranquilo, pouco mais de 1 hora, chega-se à ilha de São Vicente. Ao sobrevoá-la, a visão parecia irreal. Inacreditável mesmo que ali, apesar do casario, morasse viva alma. A paisagem se compunha, à frente, pelo mar, bem azul. A partir da praia, as casas em estilo português, multicoloridas, com telhados bem vermelhos. À volta, tanto ao fundo da ilha, em grandes paredões de lavra escorrida, quanto à frente, dentro do mar, pois outra pequena ilha. Era tudo árido, vermelho, esturricado, sem praticamente nada de verde. Nas terras abaixo, sequer um filete d'água, nenhuma poça. O avião, voando bem baixinho, prestes a aterrar, oferecia uma visão impressionante daquela imagem de presépio. Descendo para a terra, após a acolhida de meu amigo e irmão lá residente, Mário Duarte Lopes, tudo viria a se confirmar. Há mais de 5 anos, não chove em São Vicente. O solo está completamente desidratado. A água potável é obtida através de uma usina de dessalinização. Um passeio pela cidade, cumprido em pouco tempo, até o morro mais alto, onde está o sistema de micro-ondas, fez ratificar a visão de bordo. Tudo terrivelmente seco. O ânimo, porém, das pessoas era completamente diferente da paisagem ambiental. O sorriso largo, a afabilidade e, sobretudo, uma crença inabalável nos dias do futuro como país soberano. O homem. De fato, desde o primeiro momento em São Vicente, como já ocorrera na praia e durante os voos pela TACV, a impressão é de que o homem está desligado da paisagem agreste. Quem sabe, deveria ser seco e solitário, como o ambiente que o cerca. Talvez, entretanto, o espírito aventureiro luso, que se lançou mar afora, descobrindo Brasis e terras por África e Ásia, a buscar riquezas e oportunidades, misturado com o ânimo africano, sofrido, magoado, mas capaz de extravasar carradas de alegria, untadas de milenar paciência, tudo junto tenha feito do cabo-verdiano, apesar de tudo, um otimista. E recordo, era segunda-feira à noite, o vento soprando sempre. A praça principal da cidade, com o hotel, a igreja e o coreto, além naturalmente da voz do poste, a irradiar mornas samba-canção e coladeiras, chorinhos. Os bancos da praça cheios de namorados. Mas então o detalhe, dezenas deles fazendo voltas intermináveis ao redor da praça, na repetição emotiva da uruguaiana que vi em dias dos meus 20 anos. Os jovens lá estavam felizes, uns aguardando o tempo para ir para a aula noturna. Posteriormente, nas conversas com alguns dos jovens ministros da nova república, ou nos serões, pelo menos 2 vezes à volta da praça, com um objetivo mais prosaico, fazer a digestão, se falou sobre o esforço necessário para superar anos e anos de estagnação que o país enfrentou. Todos reconheceram as naturais limitações que o solo, o clima, tudo oferece. A terrível necessidade de importar
até as coisas mais simples. Mas também são unânimes, o exemplo brasileiro está à mão e deve ser seguido. Pequenas unidades fabris, simples mesmo, são belas opções para que o país supere a importação e também dê mão de obra para mais gente. Mas isto é relevante em cada encontro, em cada assunto longamente debatido, nunca uma palavra negativa. E como numa de suas mais populares músicas, a Morna, vez São Vicente era sabe, certa feita São Vicente era saboroso. Está toda a esperança do povo que ficou e pensa em dias melhores no futuro. Para a Guiné. Após a permanência em São Vicente, restava apanhar novamente o avro da TACV e então, com uma pequena escala na ilha de Santo Antão, chegar à Ilha do Sal. Aí, permanecer uma tarde e uma noite para, na madrugada, às 5 horas, seguir para a Guiné num jato de transportes aéreos portugueses. Porém, ao descer na Ilha do Sal, a terrível notícia. Minha mala, mal etiquetada, ficara na ilha de Santo Antão. Ali, minhas roupas, a máquina de escrever, relatórios, livros, discos, em suma, os frutos de uma longa viagem, tudo, quem sabe, perdido irremediavelmente. Então, a primeira dádiva do relacionamento feito naquelas paragens. O comandante do avião, com quem jantara na noite de minha chegada à Ilha do Sal, assegurou: apanho a mala pessoalmente na volta. Levo-a até a Ilha da Praia e lá, depois de amanhã, entrego para o comandante do avião da Guiné. E depois de amanhã, você pode apanhá-la. É claro que a promessa animou-me, mas não muito. Haveria sempre a possibilidade de, tendo ficado sozinha no aeroporto de Santo Antão, alguém fazer-se de dono. Mas não havia outra alternativa, senão acreditar no comandante, pois nem para voltar dava, já que o avião estava lotado e os transtornos seriam tantos que o risco era a melhor alternativa. Resignado, com apenas a roupa do corpo, calça e camisa esporte, uma pasta com dinheiro e documentos, bem como a máquina fotográfica, tratei de conseguir lugar no hotel, a pensão dos belgas. Pois, somando-se aos pesares, não tinha lugar na pensão. Deprimido, numa ilha no Atlântico, fiquei lá esperando o gerente. A pensão, um moderno conjunto, construído em pedras vulcânicas, conta com 2 unidades de hospedagem e várias cabanas, também construídas em pedra, sem cores vivas, ajudava o estado de espírito. Recebido pelo gerente, um jovem cabo-verdiano chamado Petone, este foi imperativo. Não há lugar. Mas, ao fim das contas, a experiência já havia demonstrado eles têm a mesma formação brasileira e, portanto, porque o jeitinho não haveria de funcionar. Quando iniciei as lamúrias, seguramente com um terrível sotaque brasileiro, ele interrompeu. Você é brasileiro? Contou-me então que hospedara meses passados um embaixador brasileiro que encantara a todos e lhe presenteara com discos brasileiros. Convidou-me para ir ao bar tomar uma cerveja e ouvir tais discos. Estava assim tudo resolvido. Na madrugada, quando num ônibus da South Africa Airlines fui para o aeroporto, saía da Ilha do Sal com boas recordações e sem conta a pagar, pois, como ele fez questão de frisar, foi só um quebra-galho.